Seja bem-vindo, está começando o Arte Alencast. Nosso convidado de hoje é o Drive Grajaú, é um grupo sobre motoristas de aplicativo. Hoje tem assunto pra caramba para conversar. Seja bem-vindo, pessoal. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Se apresente cada um aí, fale quem é quem. Meu nome é Alexandre, sou motorista de aplicativo já tem 8 anos. E cada dia aí nós estamos tentando aprimorar cada vez mais em grupos de aplicativo. Tem de WhatsApp, né? Pra gente estar dia a dia melhorando a dificuldade de cada um aí, né? Passar a voz aí pro Silas. Perfeito. Prazer, chamo Silas Henrique, né? Vulgo 010, do Drivers, Grajaú. Esse aqui é o Vulgo 01. 01. Cara, eu trabalho como motorista de aplicativo há 6 anos. Comecei de forma parcial, que eu tinha outro trabalho, eu tinha um comércio. Então, eu vi que, poxa, eu precisava de um carro para alguns momentos. Não queria comprar um carro, saber algumas daqui a pouco. Pô, legal. Vamos começar do zero. Por que entrou pro Uber? Tipo assim, o que levou vocês a começar a trabalhar com o aplicativo? No meu caso, foi mais a flexibilidade de horário, né? Certo. Hoje, atualmente, eu tenho 2 filhas que eu consigo acompanhar mais de perto. No transporte escolar, eu tô ali mais perto e para dar atenção mais, né, no dia a dia. E assim, na área que antigamente eu trabalhava era metalúrgica. Metalúrgica, hoje em dia, a maioria foram tudo pro interior, né? E hoje em dia, o que tá movimentando mais a cidade é aplicativo, né? Então, com essa demanda que vai aumentando mais no transporte público, que cada dia tá ficando mais pior, né? Aí eu preferi investir mais nessa área, né? Certo. Comecei primeiro com um carro, era um Sandero, 2010. Ele ia rodar aproximadamente mais um ano. Eu peguei esse carro primeiro para fazer um experimental, né? Para ver se eu ia adequar a nova modalidade, né? Aí eu vi que ia dar certo, aí eu peguei, dei entrada em outro seminovo e tô aí até hoje. Hoje, graças a Deus, passei para uma categoria maior. Sim. A categoria Black. Tô meio café com leite ainda, que eu tô começando ainda. Tá se adaptando ainda, né? Tô no primeiro mês aí de Uber Black, mas tá andando. E o Silas? Eu entrei no aplicativo com uma forma paliativa, né? Como eu disse, eu queria apenas ter um carro temporariamente, porque eu tinha comércio, tinha 3 unidades. Eu sou ciclista desde os 13 anos de idade e eu carregava todos os meus produtos da minha bicicleta. Pra tudo que eu ia com a minha bicicleta. Tinha que viajar pro interior de bicicleta. Aí, louco, você ia pro interior de bicicleta? Já fui várias vezes. Aparecido do Norte, cansei, perdi as contas. Cara, não ficava nem suado daqui pra Aparecido do Norte. Mentira. Acredite se quiser, adorava. Só que aí, eu abri uma unidade na Lapa, começou a ficar um pouco longe. Então, tinha Berrini e Vila Olímpia. Eu morava no Grajaú. Então, já eram 25 km de distância. Pra Lapa, já eram quase 40. Começou a ficar cansativo. Certo. E aí, eu falei, começou a aumentar a quantidade de produto, tinha que comprar. Eu falei, agora eu preciso de um carro. E eu não queria comprar um carro, então eu aluguei um carro para fazer aplicativo. E aí, quando eu aluguei esse carro, eu só fazia aplicativo final de semana, sexta e sábado, na madrugada de Vila Madalena, só para custear a semana do carro e o combustível. Era só isso que eu fazia. E aí o carro ficava mais em casa do que tudo. Quando eu precisava, eu ia lá, comprava as coisas, levava minha equipe para algum tipo de evento e estava tudo certo, né? E foi nesse momento que eu conheci o Drivers Grajaú. Certo. Porque, olha que engraçado, eu não sei quem foi que me adicionou no grupo. Você caiu lá de... Um belo dia eu peguei um carro alugado de um rapaz que alugava no particular lá no Grajaú, um conhecido nosso lá. E, cara, eu saí da casa do cara, já tinha uns 8 grupos lá no meu celular, de motorista de aplicativo. E aí tinha uns grupos que falavam umas besteiras, umas sacanagens e tal. Eu falei, putz, não vale a pena. Eu fui saindo e fiquei só nesse, que na época nem era Drivers Grajaú, ainda era Drivers Cocaia 2. Certo. Ou seja, já tinha um lotado, eu tava no segundo. Entendi. Já tinha 2. E aí eu achei um grupo bacana. Eu falei, esse grupo aqui tem informação que pra mim são válidas, eu não interagia tanto no início, né? Mas eu gostava de aproveitar as informações que eu tinha ali, do dia a dia. E aí ficou, né? Quando veio a pandemia, que eu perdi meus comércios, porque eu não sou rico, não tenho pai rico. Custo fixo em São Paulo é um absurdo, né? Sim. Custo trabalhista, então, nem se fala. Isso é verdade. Eu fui obrigado a fechar por isso, espontânea pressão. E aí eu já tinha um carro alugado, o aplicativo já estava no celular. Falei, é a oportunidade que eu tenho no momento.
segui fazendo. Só que aí eu acabei me adaptando até que relativamente bem. Gosto de dirigir, gosto de conversar, então para mim era tranquilo. Ouvir música, conversar o dia inteiro, dirigindo, tava ótimo para mim. Aí eu acabei comprando um carro. O trânsito de São Paulo não te atrapalhava, não te estressava? Ah, cara, olha, dirigir para mim é uma terapia. Né? O trânsito, eu gosto de dirigir, o trânsito tem suas particularidades, né? Eu falo que matar o leão do dia é fácil. Difícil é desviar das antas. Porque anta tem um monte. E, cara, dirigir, o pessoal fala, não, dirigir é pra você e pros outros. Não, cara, dirigir pra você e pros outros é simples. É você dar uma seta, é você ligar teu farol, é você parar na faixa, é você parar numa parada obrigatória, respeitar a rotatória. Isso é dirigir pra você e pros outros. Agora, adivinhar o que a anta do teu lado vai fazer de errado, rapaz. Eu ia falar uma coisa melhor não, né? Tem que ter a bola de cristal, velho. Porque, olha, vou falar... Essa foi a melhor. Mano, meu anjo da guarda ele trabalha, tadinho. O aplicativo, vamos falar sobre o aplicativo. O que ele ajuda pra vocês no decorrer do dia a dia aí? Né, que nem você falou que você entrou num grupo, teve coisas que foram relevantes pra vocês. Dá um exemplo mais ou menos do que aí? Você fala em relação ao grupo ou ao aplicativo? O grupo mesmo. do Drive. É Drive Grajaú, Drive mesmo? Grajaú. Então, no começo, o que mais me orientava? Cara, eu era cruzaço de aplicativo. Eu não entendia absolutamente nada. Eu não sabia o quanto era rentável por KM, eu não sabia que corridas que eram boas, que eram ruins, as regiões que eram... Por mais que eu conheço bem a cidade, quando você vira motorista de aplicativo, você tem uma outra realidade para você enfrentar. Sim. E o grupo me ajudou muito a não cair nessas realidades negativas. Então, eu ia aprendendo com o erro dos outros. Eu via que o nego fez isso, foi assaltado, foi roubado em tal lugar, aconteceu isso, um passageiro entrou, fez aquilo, ou tem um acidente, tem uma blitz. Tudo que era de informação eu ia absorvendo. De todos os tipos você pode imaginar. Cara, pra ir desviando. Eu ia perguntar isso pra vocês. Como vocês conseguem se identificar se uma corrida, pra poder aceitar ela, se ela vai te trazer perigo ao decorrer dessa viagem ou não? Então o grupo, ele consegue te dar um direcionamento, uma direção referente a isso? Consegue, vamos dizer, um horário determinado. Tem motorista mesmo que não roda no dinheiro. Tipo, passou das 8 horas da noite, nós já temos uma cautela, já porque a maioria quando é um chamado fake, né, que a gente fala um chamado fake, que às vezes o bandido ele pega um celular ou tá roubado, ou cadastra um chip novo. Tem várias técnicas do bandido hoje em dia tá solicitando um aplicativo para poder entrando dentro do veículo para poder estar abordando. Que nem ultimamente agora, daqui para o final do ano, aumentou bastante o risco de assalto como motorista de aplicativo. Porque vai chegando no final do ano, vai aumentando a demanda de chamado e assim, nem todas as corridas são recebidas em dinheiro. A maioria é tudo no voucher. Já cai no dinheiro, já diretamente na conta do aplicativo. Então, a gente não tem muito dinheiro em espécie. Só que o bandido, ele acha que tem. Porque tem a modalidade também de receber em Pix, né? Então, tem muito motorista que nem tá andando mais com conta em banco, em celular, com cartão de crédito. Porque ele já sai com o dinheirinho já contado com o troco e também com o dinheiro do combustível. Já se precavendo que pode ter um risco de ter assalto. Então o grupo, na realidade, ele consegue te alertar referente a isso, dando várias dicas, regiões, horários. Porque, que nem no caso da região central mesmo, tem locais que tem quebra muito grande de vidro. De vidro. Tanto do passageiro quanto do motorista. Então, eles têm tem uns que ficam escondidos atrás de poste, tem uns que ficam andando como se fosse pedestre comum. Quando vai ver o trânsito parou, é a hora que eles entram em ação. Ainda mais em horário de pico. Pois as informações aí é importante para quem tá começando aí, fica desatento, né? Até pensa pra gente que já é macaco velho, é importante. Mas o que acontece? Quem vai começar a trabalhar com aplicativo, tem um carro, abaixa o aplicativo, vou começar a trabalhar. Mas não sabe o risco as adversidades. É exato que vem, você pode enfrentar. No dia a dia que começa a aprender. E muitos motoristas não têm acesso a grupos de WhatsApp. É isso que a gente estamos trabalhando com o nosso grupo e a gente incentiva grupos de fora também. Sim. A poder a compartilhar a localização quando sai de casa, todo mundo, um monitora o outro quando está na área de risco. Dependendo do horário, se ficou muito tempo parado, a gente
chama no particular, pergunta se está tudo ok. A gente tem as nossas regrinhas também. Vocês têm a união de vocês. Nós temos as nossas regrinhas também. Não só o suporte, vocês também têm a união de fortalecer pegou o um passageiro próximo. suspeito, a gente tem os códigos da gente que a gente passa um para o outro para poder estar monitorando até o final da corrida. A gente tem procedimentos. Tem. Então, quando a pessoa vai entrar no Drivers Grajaú, primeiro a gente faz uma espécie de escolinha, onde a gente conhece a pessoa. Certo. Né? Às vezes eu coloco uma pegadinha ou outra lá para saber se a pessoa é de boa índole ou não. Se a gente pega nego já fazendo coisa que não... Pô, eu vai lá, pego minha carteira, falo, nossa, um passageiro esqueceu a carteira aqui, tem dinheiro e tal. E aí eu falo, ganhei R$300. Se a pessoa compactua com essa atitude, eu falo, esse cara não é bom pro nosso grupo. Nosso grupo tem pessoas de confiança. Hoje ele é assim, porque a gente demorou para moldar isso. Tem várias histórias, fala aí. Porque tem muita gente que entra no grupo para poder passar a perna nos próprios integrantes. Não acredito. Então a gente tem que filtrar tudo isso. Seja bem-vindo à humanidade, né? Então, Brasil. nessa escolinha a gente também ensina os procedimentos do grupo para a pessoa. Então, o grupo ele tem regras. A pessoa, ela recebe essas regras antes. Se ela estiver de acordo, a gente coloca ela na escolinha. E na escolinha ela vai aprender essas regras na prática. E a gente dá alguns direcionamentos. A gente já tem áudios pré-prontos, onde a pessoa escuta os áudios, aprende os códigos de coação, né? Ela aprende os procedimentos de coação. Porque, pô, se um cara tá lá, reportou passageiro suspeito, ficou parado 5 minutos no mesmo lugar, a gente tem um procedimento para lidar com aquilo. Certo. Você não vai simplesmente falar, não, tá tudo bem, não, eu já vou chamar a polícia logo de cara, também não é assim. A gente tem que saber se existe um risco iminente ou não. E tem uma senha, uma palavra de segurança. Se o motorista não confirmar essa palavra de segurança, é 190 no pé dele, não quero nem saber. Ô, louco. E ainda vai uns 3, 4 carros atrás. Sim. É assim que funciona. Recentemente a gente teve um incidente com o pai de uma motorista do nosso grupo, que ele infelizmente foi assaltado, sequestraram ele, depois abandonaram o carro, largaram ele, jogaram a chave fora e tal. E a gente conseguiu chegar lá, dar um suporte para ele, para a filha dele, para a família ali, rapidinho. Encontraram o carro, ajudamos da forma que a gente podia ajudar. Ele não era um membro do grupo. Hoje ele está na escolinha. Certo. Porque é um rapaz, acho que ele já tem quase 60, não tenho certeza da idade dele, mas você percebe que ele é um pouco inocente para maldade. É uma excelente pessoa, bondoso, certo, trabalhador, mas ele não tem maldade para ver algumas situações. Então, por que é importante esse cara estar dentro do nosso grupo? Porque nós temos lá 96 motoristas que já passaram em diversas situações e a gente compartilha isso durante o dia todo. Certo. Então, às vezes a gente pega uma corrida que não é tão interessante, às vezes tem motorista que pergunta com dúvida: vocês iriam nessa corrida? Olha, me pediram para tal lugar, quanto vocês cobrariam? Vocês acham uma boa? Então a gente vai dando esse suporte também. Cada um dá a sua opinião. Não existe o certo ou errado no final das contas. Existe o que é bom para ele, existe o que é bom para mim, existe o que é bom para o coleguinha e existe o que é bom para o grupo. Sim. Então a gente tenta manter, né, dentro desses pilares. Porque, por exemplo, eu moro na Vila Mariana, ele mora no Grajaú. Certo. Uma corrida para mim pro Grajaú 10 da noite talvez não é rentável, para mim não compense. Sim. Mas para ele que quer voltar para casa, para ficar com as filhas dele, já Sim. compensa. Então, cada realidade de motorista é de um jeito. E quando a gente tem uma diversidade de realidades dentro de um mesmo grupo, pensando no mesmo interesse, que é a união, a segurança, a amizade, porque as pessoas se conhecem. Eu mesmo conheci o Alexandre dentro do grupo, cara. A gente fez uma amizade assim, que eu levo pra minha vida. Ele foi no chá de bebê do meu filho, entendeu? Legal. Então, assim, é um cara diferenciado. Então, as pessoas criam essa sinergia dentro da Drivers Grajaú. E uma das filosofias que eu falo pra galera quando tá na escolinha é: façam amigos. Quanto mais amigos você fizer, mais seguro você vai estar. Sim. Porque um amigo cuida do outro. Sim. Ninguém ganha dinheiro pra isso. Esse grupo, na verdade, ele precisa de convite para poder entrar ou não? Eu falo referente do WhatsApp, porque você tem do Instagram e tem do WhatsApp. O grupo que a gente tá falando para poder entrar, né, seria do WhatsApp? É no WhatsApp. Do WhatsApp. Isso. E aí você precisa, sim, de um convite ou de um membro, ou você pode chamar a gente pelo Instagram. Tá. Geralmente Então, é uma dica que eu vem pelo Instagram. É que a gente não divulga muito no Instagram, porque a nossa realidade hoje em dia na rua tá bem Corrida. corrida. Certo. Então a A gente gente limita a quantidade de pessoas. aí a maioria vem mais pela indicação. E a gente prefere mais vir pela indicação, que dá menos trabalho pra gente. Entendi. Porque quando vem pela indicação, a pessoa já passa um pouquinho da regra, da realidade. A gente já conhece um pouquinho da já pessoa, fica mais- às vezes consegue até encontrar pessoalmente. Sim. Fala sobre situações que vocês já passaram aí. Isso pessoal, é uma dica aí. Então, quer dizer, tá aberto ainda, mas aí tem que passar primeiro pelo Instagram, não é isso? Pela nossa escolinha. Pra Chama chegar no até Instagram. tá... Chama no Instagram Isso. e a gente adiciona lá na escolinha e vai passando passo a passo.
sendo aprovado, aí entra no grupo oficial da Faz gente. uma triagem primeiro com o faz a cidadão, né? Sim. Mas assim, é tudo bem simples, tá? Não é, nossa, a gente vai chegar lá com os 2 pés no peito da pessoa, vai... Não. É só pra gente se conhecer mesmo, é um bate-papo, sabe? E outra, antes de qualquer coisa, a gente manda as regras pra você. Então imagina que você hoje, Caio, você quer entrar no nosso grupo lá. A gente vai te mandar as regras. Você estando de acordo, a gente vai passar na próxima fase. E são etapas, Sim, né? Não é sim. nem a avaliação, são etapas. Você vai desenvolvendo essas etapas dentro do grupo, conseguiu fazer tudo bonitinho, tá dentro dos padrões ali, seguindo as regras, porque elas são importantes pra gente manter essa sinergia e união do grupo. Sim. Entendeu? E aí você já tá dentro. Fez qualquer coisa que balance a sinergia, que a gente percebe que não vai dar muita união, ou que vai dar um pouquinho de trabalho, ou problema, porque às vezes a pessoa não respeita uma regra importante, ou não respeita um outro membro. Tudo isso a gente vai olhando um pouquinho quando vai conhecendo. Obviamente não dá pra gente, né, saber tudo, a gente vai descobrindo no dia a dia. E infelizmente, de vez em quando, ainda tem que fazer um facão, né, Lê? Sim, tem a gente que fala fazer, que é o facão. não segue a regra e, tipo, cai no esquecimento, né? Sim. É. O que aprendeu na escolinha, não chega no grupo oficial, não faz o correto. Ou Quantos às vezes administradores tem dentro do grupo? Somos em 5. Somos em 5. Você quer citar o nome dos Claro, demais? Sim. nós temos o grande Erison, né? O Erison. Temos o Daniel O também. 013, né? O O 013, 014, que é o Dizão. Dizão. Papaizinho do ano também. É. Cara, é uma equipe fera demais, administradores, velho. Nós somos amigos, assim, pessoais. E o Daniel é o 69. É o 69, né? Tinha que ser o 69, Daniel, né? Na verdade, pra poder trazer vocês aqui, não, vai ter que vir todo mundo pra mim. Não cabe todo mundo. Não cabe não. A gente faz 2 viagens. Pra não dar briga, então vamos falar aí dos demais aí. Pra não, Com não dar certeza, briga cara. aí. E o legal dos administradores é que cada um tem uma particularidade absurda, cara. Absurda, assim. Eu costumo ser o chato do rolê, né? Porque eu sou Certo. muito direto, eu já dou na lata. O Alexandre é o coração do grupo. O Erison é o fiscal. Cara, nada passa batido do Erison. Ele é um cara incrível pra sentir maldade, pegar as coisas certas, erradas. Já assim. pega no ar, já. O Dizão, ele é aquele cara que percebe os menores detalhes. Pra mim, às vezes, tem coisas que, cara, é tão normal que eu nem vejo. Pra O ele Dizão não, ele tem uma sensibilidade maior. Ele consegue ver coisas, ele consegue ter ideias, ele é mais cauteloso, né? Ele é aquele cara que ele pensa 2 vezes em dar um passo. Eu não, eu já vou dando um passo na cara. Eu vou direto. Ele não, ele é mais cauteloso. Isso é bom, porque às vezes eu quero fazer uma coisa, eu vou um pouquinho meio eufórico, ele fala, não, calma aí, Silas, vamos pensar, vamos ver que talvez não seja assim. E a gente vai entrando em sinergia. Já o Dan mistura todo mundo, né? O Dan é o bagunceiro, ele é o cara que, ele entretém todo mundo. Ele é um cara muito importante para a união, porque ele não tem briga com ninguém, ele não tem frescura com ninguém, ele consegue, trocar ideia de igual para igual com todo mundo, é um cara que tem bastante conexão, então a gente pega um ponto positivo de cada um, cara, a gente tem cada ideia top, Vocês têm uma equipe boa, então. Hein? Se for analisar aí, pelo que você acabou de falar aí, cada sentido de pô, é excelente. Eu cara. defendo minha equipe, cara. Não é? Eu excelente. Eu defendo. E a gente precisa dos administradores, porque antigamente era poucos administradores, né? Então, era difícil lidar, porque no grupo são quantos? 96 membros. 96 membros. Então, cada conversa aleatória, às vezes, nem sempre um está online. Às vezes um está online e outros não estão trabalhando. Aí, aquele acaba comportando o horário do outro. Entendi. E também tem muito membro que chama a gente no particular, às vezes quer divulgar alguma coisa, porque não são todos motoristas. Tem uns que são renda extra. Então, às vezes, tem um que tem uma hamburgueria, tem um que tem uma higienização, tem um que arruma um celular. Então, a gente deixa divulgar no nosso grupo também, porque acaba se ajudando, né? Sim. E a gente também tem parcerias também com o serviço automotivo, que nem borracharia, mecânica, lava rápido. Então, a gente tem parcerias que tem agora desconto com a também. Alicast, né? Tem o Alicast também agora. Colocar um adesivo na televisão dele. Os carros são todos adesivados. São todos Tem adesivados. adesivo e número. Ai, boa. A Pessoal, gente pra acaba quem se vai identificando. começar, hoje em dia, compensa pra trabalhar no Uber? Vocês já estão, falaram, são macaco velho. Mas pra quem não tem noção nem nada, pretende engrenar pro cenário do aplicativo aí. Olha, sendo bem sincero, o cenário hoje não é dos melhores. Então, o que eu dou de recomendação? Quem tem outra fonte de renda e pode expandir isso, foque. Porque o aplicativo, ele não te dá uma expansão.
E as coisas estão, infelizmente, indo de mal a pior, porque o custo para se manter um carro rodando, principalmente na cidade de São Paulo, tá absurdamente alto. Então, ou tem que ser um cara que gosta do trabalho, que tem uma cabeça boa para fazer conta, para começar do zero, que eu tô falando, tá? Sim, sim. Ele tem que gostar, ele tem que saber fazer muito bem as contas, não tem que estar com dívida até a cabeça, porque tem gente que vai lá, pega uma bíblia, financia e, vai passar dificuldade, não vai ser aquele mar de rosas, tem meses que são bons, tem meses que são ruins, tem dia que você vai estourar de faturar e tem dia que você não vai faturar nada, e você tem que saber lidar com isso. O emocional para esse tipo de coisa também é importante, então tem que ter a cabeça boa. Tá? Certo. Porque a maioria das pessoas não estão acostumadas com esse tipo de situação. Elas estão é acostumadas com a segurança que a CLT traz. Quando você sai desse conforto e vai trabalhar por conta na rua, aí a gente está falando de uma dificuldade totalmente diferente. E tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não. Mas tem pessoas que não se adaptam e continuam insistindo. Certo. E a longo prazo, curto prazo e médio prazo, elas têm prejuízo. Certo. Então tem que fazer conta, tem que saber qual é o seu momento, como está o seu cenário e ver se aquele momento aplicativo compensa para você. No fundo, é só uma matemática. Certo. Primeiro de tudo é uma matemática. Faz conta, vê se compensa para ti. Você tem condição de ter um carro sem financiar tanto, parcela barata, por exemplo, ou você já tem um carro. E isso importa muito, porque o carro é o item de consumo do aplicativo. Certo. E aí você sabe dirigir bem, você conhece a cidade, você conhece as áreas de risco, você lida bem com o público. Porque tem que engolir sapo, meu querido. Certo. Tem dia que gente quer me agredir, puxar pela camisa, e tem passageiro que você fala, adorei conhecer essa pessoa. Pessoa que muda o teu dia dentro do teu carro. Mas vai ter aquela pessoa que muda o teu dia para pior. Você tem que saber lidar com isso. Isso muda do horário para horário? Porque eu tô perguntando por quê. A galera vai pra balada, chapa o globo, muda a fisionomia, muda a pessoa. Tem de horário para horário ou não? A pessoa, quando é chata, é do começo, meio e fim. Cara, eu acho que tratando-se de pessoas, quando a pessoa já é difícil, ela vai ser difícil em qualquer horário. Mas eu acho que, falando do público do aplicativo em si, a dificuldade muda com o horário. Então, de dia você tem uma dificuldade, à noite você vai ter outra dificuldade. Certo. Mas vai ter dificuldade. Não vai ter um horário fácil, digamos assim. Porque se você vai trabalhar durante o horário de pico, beleza, você vai faturar legal, porque na hora de pico você ganha mais por quilômetro. Sim. Mas você vai ter o trânsito, você vai ter o estresse de quem está saindo do trabalho, às vezes a pessoa atrasada para o aeroporto. Tem que saber lidar, tem que saber ser ágil, tem que saber sair, porque às vezes o GPS te dá uma rota que se você fica nela, você perde dinheiro. Sim. Ele te mandou lá 50 minutos. Mas aquela rota vira 1h30 e você vai ganhar pelos 50 minutos. Então, você tem que saber fazer alguns desvios para garantir os 50 minutos e garantir o teu ganho saudável. Certo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Agora, à noite, não tem trânsito. Boa. Delicinha dirigir. Mas você tem que saber escolher os passageiros e onde você embarca. Você não vai embarcar um cara que está num muro, sozinho, 1h da manhã. Ele saiu de onde? Está indo para onde? Por que ele está sozinho naquele muro ali? Agora, não. Está saindo da casa de alguém. Está saindo de uma festa. Você vê que a pessoa saiu de algum lugar, você tem um pouco mais de segurança. E aí depois você vai olhar o quê? Essa pessoa tá bem para entrar no meu carro? Ela tá sã? Ela tá sóbria? É um menor de idade sozinho? Complicado, né? Então, a dificuldade é outra em relação ao dia, né? Fala uma situação complicada que vocês já passaram aí, nessa situação aí. Alguém vivenciou, não que teve uma história de alguém, mas alguém vivenciou ao decorrer desse tempo. Eu, no meu primeiro ano, que eu tava com 1 ano e meio, um mês e meio, eu sofri meu primeiro assalto. Meu primeiro assalto, ele não foi diretamente com o passageiro do aplicativo, mas eu tava em trabalho. Eu tava em corrida, da primeira semana, aí eu fui com a corrida até Santa Amaro. Aí deu um horário mais ou menos morto, que é mais ou menos entre 10 e meia. Parou de tocar a corrida, eu fui tomar um café, fiz um intervalo. Aí eu deixei o carro estacionado, próximo ali mais ou menos perto do Poupa Tempo. Aí fui na lanchonete, tomei um café, voltei, estacionei numa rua normal. Na hora que eu voltei para entrar dentro do veículo, que eu preparei o celular no painel, deixei tudo no jeito, abaixei um pouco o vidro, aí veio uma pessoa andando no meio da rua na minha direção. Só que quando eu entrei dentro do carro, a gente já olha para um lado e para o outro, não tinha ninguém na rua. Certo. Do nada apareceu o cara, na hora que ele encostou do lado, ele já levantou a arma, já deu voz de assalto. Na hora que ele já deu voz de assalto, ele falou, já pula pro banco do passageiro. Na hora que eu sentei no banco do passageiro, ele falou, já destrava a porta. Na hora que eu destravei a porta, já entrou mais outro atrás. Quer dizer, ele estava em outro carro, na mesma rua,
com o carro todo seu filme. Então, quer dizer, ele estava esperando uma vítima. Poderia ser qualquer um. Poderia ser um taxista, poderia ser qualquer um. Mas esse daí foi meu primeiro assalto que eu tive. Foi daí que eu comecei... Teve mais? Teve mais... Não, então... Foi daí que eu teve mais cautela na rua. E comecei a entrar nos grupos de WhatsApp para poder aprimorar mais essa área de segurança. Aí foi na hora que eu entrei nesse grupo. E aí eu acabei conhecendo as pessoas e ganhando mais confiança na rua também, né? E fiquei mais esperto. E eu não... Agora, hoje em dia, tipo, se eu tivesse em corrida, eu já não paro em qualquer rua aleatoriamente, escura, assim. Eu prefiro parar no posto de gasolina, no centro de conveniência, alguma coisa já para ficar mais esperto até tocar outra corrida. Porque tem, dependendo do horário, do dia e da noite também, que não toca corrida. Então a gente tem que saber onde que a gente está parado. Porque pode vir um motoqueiro, pode vir um pedestre. Até na hora de a gente embarcar o passageiro também a gente tem que ficar esperto. Porque às vezes o passageiro está chamando o aplicativo, só que ele está lá em cima no 11º andar. E você já chegou lá na porta do prédio dele. Aí ele fala, tô no elevador. Aí você tá lá embaixo, você vira uma presa pro motoqueiro. Porque quando a gente tá com o celular no painel, dependendo, o motoqueiro ele vê de longe que é um motorista de aplicativo. Por causa da luminosidade. Eles já conhecem, já que o carro tá com o pisca-alerta ligado. Então tem muitas coisas pro bandido abordar a gente. Você tá passando um ponto, na realidade, de segurança para você e para quem tá solicitando também, importante. Querendo ou não, você se torna uma presa fácil na hora de esperar. Porque tem a galera, na realidade, quando pede, vai falar, pediu, tá lá esperando, acha que você é dele, a propriedade é dele, que ele passa horas e horas. Como agir nesse momento? Vocês podem cancelar a corrida pela demora do... Explica pra galera aí. Tem um tempo. Tem um tempo? Existe um timer. Quando a gente chega no local, ele começa a contar. São 3 minutos. Deu 3 minutos, eu posso cancelar a corrida e receber uma taxa de cancelamento por isso. Mas é o que o Ale falou, 3 minutos é suficiente pra gente ser roubado. Sim. Eu costumo parar um pouco antes e observar se o passageiro sai de algum lugar. E dependendo do lugar, se não tem onde parar, eu dou a volta. Eu dou uma volta só. Às vezes nem espero os 3 minutos. Não tá lá o passageiro, se for um lugar que eu considero perigoso, ou se eu estiver vendo alguma situação perigosa, eu não pago para ver. Eu prefiro perder a corrida do que às vezes perder alguma outra coisa. Essa é uma informação importante para quem tá começando, né? O cara para, fica. Eu nunca paro num lugar, a menos que eu não tenha condição. Só tem aquele lugar para parar, que também a gente não pode ficar tomando multa, né? Sabe, fila dupla. Tem situações em que a gente tem que escolher, né? Ou a gente para de forma proibida para garantir a segurança, ou para certo e a segurança acaba ficando num padrão mais baixo. Então, eu costumo sempre parar antes e observar o que tem. Por quê? Às vezes, o malicioso, quando ele chama na intenção, né, de roubar o carro de aplicativo, ele está esperando que você pare na porta dele. Ele não está esperando que você pare antes para visualizar o que está acontecendo. E comigo já aconteceu no Grajaú uma vez. Certo. Deu fugir de um assalto. Chamaram numa rua sem saída, até reportei no grupo, né? Falaram, corrida tal, o nome de Joana. Não esqueço o nome, Joana. Tava chamando para tal lugar, numa rua sem saída. Eu nunca entro de frente numa rua sem saída. Você identifica primeiro pelo aplicativo. A rua sem saída pode ser daqui na estação Jaraguá. Eu vou de ré. Eu entro de ré. E eu dirijo tão bem de ré quanto de frente. Então, isso tornou-se um hábito. Obviamente, no começo, eu ia mais devagarinho. Hoje, piloto de fuga de ré, meu querido. Certo. Não, virou hábito. Eu faço toda vez. Não entro, eu não pago para ver. Então, eu vi e vim devagarinho. Falei, tá dando lá no meio da rua, a corrida... Aí eu vi um humilhante atrás de uma pilastra de concreto, que as casas não são regulares, né? Certo. Então, uma sobressai um pouco da outra e eu vi que tinha uma cabecinha olhando ali. Tipo... Parei o carro. Lá vem ele. Aí vem um outro do outro lado da rua e acena com o celular. Se o nome é Joana e tem 2 homens, numa rua sem saída, final de tarde, você acha mesmo que eu vou entrar naquela rua, vou terminar? Nada. Eu acelerei e fui embora. Aí o cara veio atrás, já com a arma na mão, falando pra parar, ainda mandou uma mensagem escrita no aplicativo. Escapou dessa vez, hein? Caramba, velho. Você entendeu? Caramba. A gente denuncia pro aplicativo, mas eu sinto que, cara, a gente não tem uma ação efetiva deles. Entendi. A gente reporta e fala, tudo bem, vamos, né? Tem alguém que lute pelo motorista? Tem alguém que... Olha, eu vou citar um nome aqui, que é um ex-vereador do estado de São Paulo. Certo. Eu gosto muito dele, é o Marlon.
ele sempre teve um canal voltado para ajudar o motorista nesse tipo de coisa. Certo. Já esteve junto com a gente em diversas ações, né? Já ensinou muita coisa pra gente. Hoje, infelizmente, ele não foi reeleito, mas ainda é um cara que tem muito meu respeito. E eu acho que ele hoje é uma das pessoas que corre pelo motorista. Certo. E tem alguns influencers também que eu acho que tem um conteúdo legal. Tem alguns que, infelizmente, não dá pra defender. Tem uns caras que, virou estrelinha demais. Mas aqueles que ainda compartilham da simplicidade do dia a dia do motorista, têm o meu respeito também. Mas pra poder lutar, qual seria o projeto e tal? Tipo assim, os valores da Uber. Porque a Uber, na realidade, é estrangeira, né? É um aplicativo estrangeiro. Esse buraco é mais embaixo. Então, por que acontece? A luta é grande. É grande, né? cara. Tem que ter alguém com força aí pra poder representar e vou falar pra você, ter alguém com força só não é o suficiente. Certo. A gente precisa de muitos alguéns com força, mas a gente também precisa de um apoio, principalmente do governo federal, coisa que a gente não tem. Essa categoria, infelizmente, não é uma categoria que essas pessoas que estão em poderes, né, eles olham com o devido respeito. Sim. Eles não olham com o devido respeito. Hoje o transporte... não é interesse da galera. Porque se for interesse da galera... O interesse deles é arrecadar. Exato. Como o aplicativo está arrecadando pouquíssimo, porque, né, existe uns trâmites entre a Uber e os municípios e tal, que os municípios parece que não recebem o imposto que deveria tal. E é difícil regulamentar, porque toda vez que alguém tenta regulamentar, aqui em São Paulo mesmo, o que tem de projeto de lei parado na Câmara Municipal lá, para regulamentar o transporte aplicativo, é uma coisa de louco. Mas certo. por quê? Porque nunca consegue. Ou não tem apoio dos políticos que estão lá dentro, né? Porque precisa de uma maioria de votos, obviamente. Sabe que não tem apoio, né? Então. A gente tem diversos... Não vamos nem entrar nesse mérito aí, beleza, porque senão a gente vai arrumar briga no podcast. Mas vamos falar da realidade mais branda, da forma mais respeitosa possível. Cara, a própria Uber, ela tem esse hábito de bater de frente com os governos a benefício próprio, né? E é uma empresa que, infelizmente, se for olhar o contexto histórico da Uber... Cara, em muitos países, a Uber, ela realmente explora o motorista. Sim. E o que ela quer? Ela quer o motorista amador mesmo. Porque eu, que sou profissional, o Alexandre, que é profissional, nós somos motoristas caros. Sim. Porque a gente se preocupa com o nosso bem-estar, a gente dorme, a gente descansa, a gente se alimenta, a gente tem família, né? A gente tem filho, tudo. Então a gente não está aqui brincando de fazer aplicativo. A gente tem carros que a gente precisa pagar, a gente cuida deles, a gente limpa, a gente, né, deixa o carro aconchegante, agradável, a gente se preocupa com uma boa direção. Isso parte de um princípio de dormir bem para poder trabalhar. E tudo isso nos torna caros, então a gente não vai escolher qualquer corrida. Sim. A gente vai escolher as corridas que são rentáveis e que vão nos dar lucro para manter tudo isso funcionando e levar o sustento para nossa casa. Sim. A gente não quer nada diferente disso. Entendeu? Agora, o motorista que aceita tudo, que usa lá, nada contra quem usa carro alugado, pelo amor de Deus, que eu usei muito tempo. Mas o cara que às vezes não tá tão empenhado em fazer um bom trabalho, ele aluga um carro, surra, pega outro. Surra, pega outro. Não faz conta, faz dívida, tá devendo a locadora, vai lá, aluga em outra. E assim vai. E o cara nunca faz um bom trabalho. E, infelizmente, a gente tem uma quantidade muito grande desse tipo de motorista hoje, que são pessoas que ficaram sem oportunidade, às vezes na pandemia, que subiu muito o número de motoristas, ficaram sem oportunidade, viram ali o aplicativo uma forma fácil de entrar, e realmente é fácil, né? Qualquer pessoa pode se cadastrar no aplicativo e dirigir. Então, a pessoa começa a ver dinheiro entrando todos os dias, mas ela não entende que aquele dinheiro, 75% não é dela. Então, você vê ele entrando R$500 todos os dias, você fala, o cara que ganha R$2.000 como CLT, se ele trabalha uma semana e fatura 2.000, fatura. Ele não ganhou, ele faturou. Você acha que esse cara não vai ficar feliz da vida? Claro que vai. Ele vai achar que o Uber é a melhor coisa da face da Terra. Só que ele não está empenhado em fazer um bom trabalho. Muitas das vezes, esse perfil nem sabe lidar bem com o público, não sabe fazer... Gente, tem motorista que não sabe fazer conta de mais, menos, multiplicação, divisão, operações básicas. Porque você calcular o preço de uma corrida, são todas operações básicas. É divisão, soma, subtração. Se for analisar aí, cada indivíduo, digamos assim, do aplicativo, cada cidadão que trabalha com o aplicativo aí, ele é uma empresa autônoma. O que deveria. O que você está falando na realidade, todo mundo é uma empresa autônoma. Porque você está trabalhando, você tem que saber seu cálculo, seu custo, o benefício, se vale a pena, se não vale, querendo ou não,
Você é autônomo. Um exemplo. O meu carro, ele custa 52 centavos por quilômetro em relação a combustível. Certo. Ele custa esse mês... Por que eu vou dizer esse mês? Porque os preços de revisão mudam. Minha próxima revisão custa R$ 1.100. Meu carro custa 11 centavos por quilômetro rodado hoje. Mês passado custou 6 centavos e meio. Entendeu? Então, assim, o meu custo, o meu ganho, se ele ficar abaixo de R$3 por quilômetro, não custeia. Ele custa R$ 178 por dia, meu carro. Certo. É financiado. Então, você imagina, quanto quilômetro você roda, quanto você gasta de combustível, isso é um custo, que é o que a maioria percebe. Ah, eu vou fazer uma coisa de R$100, vou gastar 50 de combustível? Peraí, já deu 50% do seu custo? Tá errado. Não é assim que tem que ser. Tem que ser menos. Só que aí você vai colocar depois o custo do carro, o custo das suas revisões, o custo do pneu. Você está rodando, está gastando. Uma hora você vai ter que trocar. Tudo isso daí vai te gerar um custo de aproximadamente 75% do que você recebe. Caramba. É a realidade da maioria dos motoristas hoje. Quem tem essa realidade com preço menor, ou porque usa um carro mais barato, entendeu? Às vezes já tem um carro quitado, mas mesmo quem quitou o carro, ele gastou dinheiro. É que o dinheiro não está sendo investido naquele momento. E vai vir a manutenção, porque o carro dele está bem rodado. Mas ele vai precisar receber esse dinheiro de volta. Então esse cara precisa se pagar, mas na grande maioria das vezes ele não pensa isso. Exato. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje existem alguns aplicativos, né? Não vou citar nomes, tá? Para não deixar feio, mas existem aplicativos que ajudam o motorista, mostrando na tela se a corrida é rentável ou não. E você acredita que a Uber briga contra isso? Para tirar esses aplicativos do ar? Sabe o que é? Eu vou falar para você. Quem tá bem informado... Não aceita qualquer coisa. Não, exato. Tipo assim, por que o governo da gente não aplica em educação? Porque um povo bem instruído... Não aceita qualquer coisa. Exato, tá entendendo? Então você me perguntou no começo aqui, o que a gente precisaria para melhorar essa situação do motorista aplicativo? A gente precisa de uma regulamentação justa, né? E uma profissionalização da categoria de trabalho. Sim. Mas não estou falando de explorar o motorista com taxas abusivas, porque a gente já está pagando taxas abusivas para o aplicativo. O aplicativo, ele é uma empresa estrangeira que está vindo de fora explorar os motoristas que tem aqui dentro. Exato. Nós, como eu digo nós, estou falando o povo brasileiro, o governo do Brasil, tínhamos que dizer como essa empresa vai trabalhar aqui dentro. E a gente tem de escolher se a gente quer que ela trabalhe aqui ou não. Se a gente quer montar uma nossa de forma justa ou não. Não pode deixar a pessoa que vem de fora fazer o que quer aqui dentro. Que é o que está acontecendo. Então a gente precisa dessa barreira na esfera federal para que consiga fazer uma regulamentação justa, proteger o trabalhador. Cara, o taxista, ele tem um valor fixo por quilômetro de tempo que ele ganha. É porque já é protegido já, né? Você está entendendo? Ele é por que protegido. não dá para fazer isso com o aplicativo a nível Brasil? Porque o aplicativo não está pagando alguma coisa. Entendeu? O táxi, ele tem o custo municipal dele, tem as taxas que ele paga. No caso, se sofreu um acidente ou morte com a pessoa que está trabalhando, ele tem alguma remuneração? Cara, existem seguros que você pode contratar para isso. Se você Mas for esperar não isso do aplicativo, eu não posso dizer com 100% de certeza que não tem. Certo. Porque uma vez, em algum lugar, eu li algo a respeito, mas não sei quais são os critérios para isso. Eu acredito, referente à morte ou acidente. Tem que estar em corrida. Eu acho que tem um o motorista tem que morrer trabalhando para Uber fazer alguma coisa. Tipo assim, tem que estar em corrida. Se tiver sem corrida, sem chance. Você vai lá trabalhar 2 dias sem dormir, aí você teve um mal súbito e entrou debaixo de um caminhão. Aí a Uber fala, pô, o motorista morreu trabalhando. Não, mas tem que ter passageiro. Se estiver indo buscar o passageiro, não conta. É complicado. Tem uma série de pormenores que deixa isso meio inviável. Então, quem está se precavendo a isso, tem que ser nós trabalhadores, meu. Sim. Quando a gente faz seguro para o nosso carro, você tem que fazer um seguro para você. É o que eu indico. Sim. Faça um seguro para você, porque se for esperar governo no aplicativo, tá... Não vai. Não dá, é complicado. Então a gente tem que São ficar atento. muitas situações, cara. São muitas situações para dar ruim, poucas para dar bom. Boa. Agora eu vou falar em situações. Quais situações já passaram dentro do carro, já que você falou, fiquei nas... Tipo, caso chama a polícia, uma situação complicada de vocês aí. Como lidar com situações complicadas com passageiro? Puta, tem uma Com boa. passageiro, eu vou contar uma das primeiras que foi uma das criação do nome Drives Grajaú. Teve um motorista da gente que ele pegou uma corrida de um bairro chamado Vila Rubi até os Três Corações. A corrida da plataforma da 99. A corrida estava em dinheiro,
Na hora que ele desembarcou o passageiro lá, no final da corrida, o passageiro falou que ia buscar o dinheiro lá em cima no apartamento e até hoje não voltou. Então, quer dizer, ele acionou a gente do grupo, falou, ó, tal corrida assim, se vocês for pegar, tome cuidado que eu tô aqui tentando receber o dinheiro, não recebi. Inclusive, foi num dia que eu tava no rodízio no dia. Aí, no dia, eu ainda avisei os outros colegas que estavam em volta. Falei, ó, vamos lá, né? Vamos ver se dá pra gente resolver alguma coisa. Chegamos lá, foi em torno mais ou menos de uns 10 carros, né, que parou lá. Nós fechamos a frente da entrada do prédio. Nós falamos, ó, só vamos sair daqui depois que o dinheiro aparecer. Aí apareceu o síndico, apareceu o porteiro. Aí o porteiro já tinha falado que já tinha acontecido um caso desse, que o mesmo passageiro já tinha feito isso. Aí depois desse tempo aí, nunca mais a gente veio me escutando, pelo menos na mesma região, nunca mais escutamos o mesmo Mas processo. aí, o cara recebeu ou não recebeu? Recebeu. Ele Aí a irmã ensinou dele, a população do Grajaú como é que se faz pra pagar Uber direitinho. Se não Mas, pagar... numa situação dessa aí, vamos lá, vocês reportam aí pro Uber o que tá acontecendo pra ganhar grana ou bloquear o cara? Porque o que acontece? Se você for um mau condutor, o cara fazer uma reclamação de vocês podem ficar bloqueados, é isso? Com certeza. Então, antigamente não tinha a opção de reclamar no aplicativo. Certo. Aí você tinha que dar baixa na corrida e dizer que você recebeu. Mas hoje em dia ainda tem. Mas certo. mesmo assim, eles têm uns canal deles que ele vai ligar pro passageiro para confirmar. Aí o passageiro vai ter que confirmar que pagou. Aí tem uma série de coisas. Faz uma análise. Mas aí fica a critério se eles vão querer ressarcir o motorista ou não. Mas antigamente eles não ressarciam. Aí o passageiro ia ter que ficar, o motorista ia ter que ficar no prejuízo. Se ele está numa região que é fora que nem da nossa área que a gente trabalha, que a gente tem mais conhecimento, ele ia tomar um prejuízo, que ele não ia ficar numa área de risco, correndo o risco de ser assaltado também. Sim. Eu tomei um calote recentemente, 15 dias atrás, pela 99. O passageiro colocou lá, ele não tinha o dinheiro inteiro para pagar, tinha uma corrida pendente. E aí deu R$80, ele pagou 30. Eu não consegui colocar que ele só pagou 30. O aplicativo simplesmente encerrou a viagem, não me deu a opção de reportar. Eu não consegui reportar. Eu estava em Mauá, muito longe de casa, não dá para ficar arrumando confusão na terra dos outros, né? Sim. Sozinho, né? Uhum. Então eu simplesmente deixei para lá e fui embora. E meu saldo negativo da 99 está lá até hoje, menos R$60. A 99 não aceita a minha solicitação. Eu falo que o passageiro não pagou o valor completo e eles dizem que o passageiro pagou. É complicado, né? É complicado. Infelizmente, essa análise deles, eu não sei como é que eles fazem, mas nem sempre ela é justa. Isso serve pra fazer do passageiro também ou não? Como assim? Essa análise pra poder fazer do passageiro. Se ele for um mau passageiro. Nesse caso, é um mau passageiro. Sim, a gente reporta, né? A gente dá uma estrela, a gente coloca lá o ocorrido, mas, tipo, é só uma avaliação baixa, teoricamente. Eu não sei quais são os critérios que o aplicativo usa para coletar essas informações e chegar ao ponto de banir aquela conta. Não sei quais são esses critérios. Alguém já foi banido de vocês já? De poder motorista? trabalhar? Cara, tempos atrás teve, né? Sempre tem um motorista que fazia gatinho, uma coisa aqui, outra ali, que não pode, sabe que não pode, mas faz. Certo. É outra coisa que a gente sempre fala. Tinha motorista no grupo, que a gente obviamente já fez a exclusão, que vendia conta. Como assim? Vendia conta fake da Uber. Eu pego o teu CPF, você não trabalha com aplicativo, eu vou lá e crio uma conta sua, coloco a fotinha do Ale e falo assim, agora teu nome é Caio, viu? Agora você é o Caio e você vai trabalhar com o CPF dele. Isso é conta fake, falsidade ideológica. Isso é crime, meu. Não pode. Sim. Então eu sempre digo, às vezes a pessoa pergunta, fui banido da Uber. Às vezes tem banimento injusto, tá? E a pessoa trabalha direitinho e é banida injustamente. Já aconteceu com uma amiga minha recentemente, a conta dela foi banida por duplicidade. Ou seja, alguém fez uma conta ou logou com a conta dela em algum outro lugar, a Uber não deu chance dela se defender e bloqueou. Mas não teve como reverter? Não tem como ela reverter? não conseguiu ainda. Tá tentando, mas não conseguiu. E aí ela falou assim, sugiro que alguém me oferecendo comprar uma conta. Meu, não faz. Vai pra ela, não faz. Trabalha só no 99 então. E é o que ela tá fazendo hoje. Trabalhando só com 99. Não vale a pena. Né? Entendi. Porque isso pode ser muito pior do que parece. Parece uma coisinha simples, mas não se faz. Então, tem motoristas que infelizmente pegam esses atalhos, assim como muitos outros, tá, que existem dentro da plataforma, para poder ganhar um dinheirinho rápido ali ou se sair melhor em algumas corridas, mas o aplicativo está monitorando tudo.
A hora Sim. que ele que dá algum tipo de prejuízo para o aplicativo vai cortar essa conta e vai banir, com certeza. Agora, a situação dentro do carro com o passageiro. Alguém já passou uma situação Eu tenho delicada? uma. E como lidar com essa situação, tipo, sabe aquela complicada mesmo? Eu vou dizer uma situação... Você tá aqui na frente, o passageiro atrás, uma situação extremamente desagradável. Como lidar com essa situação? Eu vou contar uma situação que eu achei iminente de risco. Eu fiz um embarque de 3 pessoas, isso foi esse ano, tá? Fiz um embarque de 3 pessoas na região do Cursino. Certo. E o endereço do destino da viagem era Vila Olímpia. Uma moça e 2 homens. Chamaram pelo nome da moça. Certo. E aí a moça tinha uma paradinha na Ricardo Jafé, a moça desceu e só os 2 homens iam seguindo para Vila Olímpia. Eu estava ali na Avenida dos Bandeirantes, os rapazes me olhavam muito pelo retrovisor. Eu pego maldade de longe, meu querido. Se você olhar no meu olho, eu não senti confiança em você não entra no meu carro. Certo. Quando eles entraram os 3 conversando, até então, ok. Daqui a pouco ficaram só os 2 calados, mal conversavam. Eu olhava no retrovisor e desviava o olhar. Eu olhava no retrovisor e desviava o olhar. Nenhum dos 2 com o celular na mão. Mas toda hora um cochichando, falando alguma coisa, eu me senti inseguro. Certo. Aí eu falei, o que está acontecendo? Eu já fiquei de olho meio aberto. Daqui a pouco o endereço da viagem foi alterado por Jardim Ibirapuera, lá no São Luís. Nenhum dos 2 estava com o celular na mão na hora que o endereço foi alterado. Aí eu ainda perguntei, falei, meu querido, você alterou a viagem para o Jardim São Luís? Não, sim, a gente não vai mais Vila Olímpia, vamos direto para casa. Aí eu falei assim, tá, mas quando for assim, você avisa o motorista antes. Porque, né? Hoje eu tô com tempo, mas se fosse um outro dia, talvez eu não pudesse ir pro São Luís. Não, mas lá é quebrada, mas é tranquilo. Tranquilo Aí eu pra falei eles. assim, mas eu nem falei que era quebrada, nem nada. Não falei que eu tava com medo de ir pro São Luís. Eu não falei nada disso, eu conheço tudo lá. Então, eu senti maldade. Aí o que eu fiz? Eu chamo de protocolo 12. No meio da Avenida dos Bandeirantes, eu fingi que o carro quebrou. Na faixa do meio, mas malandro, perto de um posto de gasolina. Eu simplesmente falei, mano, o carro perdeu a aceleração. E dá umas bombadas, o carro não ia. Falei, vou jogar aqui, jogava no neutro, voltava e o carro dava aquele tranquinho assim e tal, e não ia. Falei, deu ruim, cara. Mas isso aí é uma mãe Aí que eu fez, fiz? né? Isso eu aprendi com um amigo meu. Certo. De um outro grupo. E aí, isso eu também ensino lá no Drivers Grajaú. E aí eu falei pra ele, eu fiz os caras me ajudarem a empurrar o carro, que não estava quebrado, pra dentro do posto de gasolina. E na primeira coisa que eu fiz, eu fui direto no segurança que estava na conveniência. Tá. Falei, meu querido, aqueles 2 caras, eu tô achando que eles vão me assaltar. Falei pro segurança. O segurança foi lá, chegou comigo e falei, cara, não sei o que tá acontecendo, o carro simplesmente parou. Aí eu lá abri o capô, chamei um frentista e os caras do lado de fora do carro. Chamei o frentista e combinei Não com foram ele. embora nem nada. Não. Parado. Cheguei lá, e eu falei, e aí, vai dar pra resolver? O cara querendo saber se eu ia seguir viagem. Aí eu falei, vou ver aqui. Aí eu chamei o frentista e falei, irmão, fala que quebrou alguma coisa aí que não dá pra seguir viagem, porque os caras, eu acho que eles vão me assaltar. Falei pro frentista, com o capô aberto. O frentista falou assim, correia do seu alternador já era. Certo. Por isso que o carro apagou, já era a bateria. Não tem como você tirar esse carro do lugar. Tem que levar pro mecânico, tem que chamar o guincho. Aí falou, rapaziada, sinto muito aí, não vai dar pra completar a viagem, mas vocês vão ter que pedir outro carro de aplicativo. Sabe o que eles fizeram? Foram embora a pé. O que eu fiz? Conversei com o segurança, então... O segurança acompanhou, ficou olhando o perímetro, porque eles ficaram todo o tempo olhando para trás, olhando pro segurança. O segurança também falou, cara, alguma coisa eles vão querer com você mesmo. Sim. A gente fez um 90, acionamos a polícia com as características dos integrantes. Eu não tinha o nome deles. Entendeu? Só tinha o nome da moça que chamou o aplicativo. Entendi. E eu reportei para a Uber, que era uma corrida pelo aplicativo da Uber. Fiz o reporte da situação, né? Se dá uma estrela, coloca lá que você se sentiu inseguro, que o passageiro te colocou em risco, tem algumas opções lá. E eles abrem um chatzinho para você escrever. E eu realmente escrevi tudo que eu contei para vocês aqui agora. Então eu tive a expertise de olhar e sentir que aqueles caras não estavam querendo alguma coisa boa. E eu fiz uma coisa que não me coloque em atrito com eles. Por isso que eu chamo de protocolo 12. Você coloca o cara para fora do teu carro sem brigar. Boa, porque se você entra em atrito, eram 2 contra 1. Eu podia perder. Eu sou doido, dá pra virada. Se precisar sair na mão pra me defender, eu vou sair. É um risco grande mas também, acontece... né? Mas em defesa pessoal, você tem que se defender. Você entendeu? Eu pago um caminhão pra não entrar numa briga, meu querido. Então você tem que aprender táticas, que isso é uma tática, é um procedimento. Sim. Pra você sair da situação que te colocou em risco, sem que você entre num risco maior. Cara, os caras foram embora, liguei meu carro, tomei meu café e fui embora. Caramba. Mas a polícia chegou Simples também assim. ou não? Não, eu não chamei a viatura. Eu só liguei no 90 e fiz a ocorrência do que tinha acontecido. Né? Passei lá. Eu não ia ficar guardando no local, até porque eu não sei se eles voltam. Podia não ser seguro pra mim ficar ali.
Certo. Então eu só dei um miguezinho, peguei um cafezinho, como se eu fosse fazer alguma coisa, como se realmente o carro tivesse quebrado, e fui embora. E à noite? Como é que trabalhar à noite? Com o que você falou, entrar assédio, esses negócios tem? Tem. O que acontece? Assediar o motorista é normal. Digamos assim, normal no ponto de vista pra vocês. Mas se caso a pessoa falar que você assediou ela sem ser um fato. No meu caso, não Tal. tem muito ocorrido porque eu uso câmera dentro do carro. Então isso daí já inibe qualquer passageiro. Em situações falar que... Eu mas vejo a um gente vídeo já- do pessoal gritando com o celular, ele tá me agredindo, e o cara tipo tá, mano, o que tá Sim, acontecendo? tem muitos aplicativos também que é gratuito também, que dá para instalar dentro do celular e você pegar e falar na hora da corrida, ó, a gente pode ir para delegacia, que tá sendo todo filmado, e na hora você já... Nossa, falou que vai levar você pra delegacia, Já eles é. viram uns santos. Na hora, Quer arrumar confusão? Eu falei, não, tudo bem, você me faltou com respeito, você tá me agredindo verbalmente e tal. Eu tenho tudo gravado aqui, a gente vai pra delegacia agora. O bom da câmera é que protege vocês também, né? Eu não tenho câmera, mas eu gravo áudio pelo aplicativo. Ah, tá, entendi. E, inclusive, eu já recebi um reporte de assédio injustamente. Ficou lá uma semana um alerta no meu aplicativo, dizendo que eu podia perder minha conta. Até a Uber realmente analisar o conteúdo do áudio e me mandar um Mas aí reporte. você teve a sua defesa Sim. referente à gravação. E foi até tranquilo. Foi a única vez que eu não tive dor de cabeça com a Uber. Eles realmente me mandaram ali uma mensagem via aplicativo e via e-mail dizendo que as devidas precauções na conta de fulana foram tomadas porque eles analisaram o conteúdo do áudio. Isso é importante também saber pra galera que tá começando, né? É. Porque são situações que acontecem ao decorrer. Trabalhar de dia ou à noite? Qual é o melhor? Rapaz, depende do que você gosta. Ah, mas sabe, que ultimamente se tu ir a grana, né? Mas aí eu entendi o Se que você quis você dizer. quer grana, trabalhe de dia. Porque nem todos os dias à noite tem corridas. Ah, é? Você pega uma quinta, sexta e sábado, são dias bons pra trabalhar à noite. Agora num domingo à noite, numa segunda... À noite de horário, que até o horário mais ou menos seria bom. À noite, quando eu penso em noite, eu tô falando madrugada, né? Certo, Então, eu tô certo. falando do cara que começa das 5 da tarde e vai até as 5 da manhã. Ou um cara que começa das 8 às 8, enfim. Aí é Paulinho, hein? Viagem para aeroporto é mais durante o dia mesmo. Então, as corridas mais longas é mais durante o dia. E à noite também é difícil a gente ir muito para longe, porque não tem a volta, né? Então, é a estratégia que a gente acaba usando. Tipo, uma corrida hoje em dia, você pegar 8 horas da noite para ir para o interior, geralmente a gente não vai. Se for de dia, já dá para você arriscar aí e voltar. O que é uma corrida vantajosa e uma corrida que não é vantajosa? Tem dois pontos de vista, na minha opinião. Há uma que paga bem e uma que te posiciona bem. Tá. A que te paga bem, pra mim, pode ser pro Acre. Mano, chamou daqui pro Acre, vai me pagar 15 mil? Eu vou e volto vazio. Sem crise nenhuma. Eu vou pro Acre e volto. 8 dias indo, 8 dias voltando. Tá ótimo, fechei a meta do mês. Agora, tem corridas que às vezes elas não são tão rentáveis, mas elas te posicionam. Exemplo, peguei uma corrida boa no Black indo pra Zona Leste. Pô, corridinha que pagou bem, meia horinha, fui embora. Chego lá, não tem demanda do Black. Se eu não quiser voltar vazio, eu ligo um Comfort, às vezes ligo até o UberX, e às vezes toco uma corrida no UberX, que não vai me pagar tanto, às vezes paga menos de R$2 o km, mas vai me trazer de volta pro centro. É melhor eu vir com essa corrida que tá pagando às vezes menos do que deveria, do que eu voltar vazio. A menos que o valor seja absurdamente baixo. Se o valor for absurdamente baixo do que deveria, eu não vou. Eu prefiro voltar vazio, porque eu acho um desaforo do aplicativo. Entendi. Eu ia fazer a pergunta, na realidade, escolher ou pegar tudo, você já tinha falado, né? A galera que pega tudo não é muito boa. Mas Cara, nessa situação, escolher ou passar? Escolher. Eu já fiz um teste uma vez, faz tempão isso. Eu comentei no grupo, mas faz, sei lá, uns 2 anos. Eu trabalhei um dia aceitando todas as corridas. E o outro dia eu fiz a minha estratégia de trabalho. Escolhi as corridas dentro do mesmo período de horário. Cara, eu faturei o dobro escolhendo corridas. Olha. E gastei metade do que eu gastei no dia anterior aceitando todas. Isso é uma dica pra galera aí que vai começar aí. Na época eu lembro que eu faturei, acho que foi R$280. Eu era UberX, só fazia UberX. Tinha um Nissanzinho March. E eu faturei R$280 trabalhando 12 horas. 12 horas, aceitando todas as corridas. Pessoal, depois de você concluir,
passa a conclusão aí do que é a classe... Você falou que você mudou As de categorias? classe, as categorias para depois aí. Claro. Mas conclui, desculpa, perdão. Não, tudo bem. E no dia seguinte, escolhendo as corridas, eu faturei 512. Gastando quase a mesma coisa de combustível, um pouco menos. E o não escolhendo... Faturei 280 gastando os mesmos R$100 de combustível. Ô, louco, que diferença. Tá? Aí gastei o mesmo R$100 de combustível praticamente para fazer o dobro. Então escolher... E tem muito motorista que investe no combustível a gás também, porque acaba sendo rentável a volta dele, porque já que ele vai voltar vazio, ele investe num combustível mais econômico. Cara, eu ia fazer uma pergunta, essa é uma pergunta boa aí, mas o nosso tempo já está encurtando. Vamos falar das classificações? As categorias? As categorias, para poder entender, a galera entender. Certo. Falando da cidade de São Paulo, tá? Que tem a maior gama de categorias. Falando da Uber, nós temos a categoria Uber X, que é o mais básico, né? Aí temos uma variação do Uber X, que é o Uber Bag, que aí você quer um carro X com um pouco mais de espaço, se você carregar alguma compra, alguma coisa. Depois nós temos o Uber Comfort. O que é o Uber Comfort? Quando você quer espaço interno maior. Então, um carro que tem um maior espaço entre os bancos ali para você posicionar melhor as pernas. E isso é o Comfort. Tá? Tem gente que acha o Comfort para carregar a bagagem. Tem carro Comfort que não tem porta-mala. Então, não é sinônimo de uma coisa ou outra. Aí depois nós temos a categoria Black, que é quando você quer um carro melhor, um carro mais executivo, um carro mais requintado. Obviamente vai pagar mais caro por isso. Sim. E temos o Black Bag, que é o executivo com porta-mala grande para você, por exemplo, carregar suas malas para o aeroporto. Então, é assim que funciona na Uber. Aí na 99 nós temos o Pop e o Plus. Infelizmente a 99 tirou algumas categorias, agora ela tem as categorias de entrega, mas aí não é mais só com carro, aí já é outra questão, então não vou entrar nelas. Entendi. Então nós temos o Pop, que é a categoria básica, que vai ter em tudo que é canto, e tem o Plus, que são carros melhores, carros mais confortáveis, que é o intermediário entre o Comfort e o Black da Uber. Certo. Então geralmente os carros Comforts e Blacks da Uber, geralmente, não são todos, tá? Eles entram nessa categoria Plus da 99. Certo. E o Plus eles não têm na cidade toda. Lá no Grajaú, por exemplo, não tem o Plus. Eu não consigo chamar o Uber Plus, ou 99 Plus. Uber Plus é fogo, hein? 99 Plus lá no fundo do Grajaú. Se tivesse patrocínio dos caras, já tinha perdido agora. Já tinha perdido agora. Tá vendo? Ainda bem que eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, referente ao gás aí. Quanto tempo a gente tem ainda, amigo? 3. Eu vou deixar esses 3 minutos aí, vou deixar a oportunidade para outra próxima vez. Eu quero que vocês... fale, dê um conselho aí pra quem pretende começar e quem já tá no ramo. Dê um conselho pra galera aí, vamos lá. Esses 3 minutos é só de vocês. Pode começar, primeiro conselho é teu. O planejamento primeiro que eu indico pra ele estar fazendo é se planeja melhor, ver qual carro que vai pegar, tentam manter a família também te monitorando. Porque assim, a família também ajuda muito. Saiu de casa, joga a localização para a esposa. Sempre avisa em uma hora onde que tá, quando que vai acabar, se vai parar. Uma das dicas é mais a família. A família é o primeiro lugar para estar começando. Certo. Bom, eu dou a dica, já falando do lado empresarial da coisa, saiba o seu custo. Sim. Você tem que saber o quanto você custa. E quando eu falo saiba o seu custo, você tem que dividir em 2 pontos. O custo de trabalho e o custo pessoal. Então você tem que saber o quanto custa as suas contas pessoais, sua casa, seu aluguel, o que você vai fazer de viagem, seus filhos, tudo. E quanto custa o seu trabalho, quanto você gasta com comida na rua, combustível, revisão, manutenção, seguro e o próprio carro. Isso é custo de trabalho. Mesmo que você use o carro de forma pessoal, você tem que saber o seu custo de trabalho. Sim. Eu separo muito isso. Cara, todo dia eu encho o tanque do meu carro. É combustível de trabalho. Se eu vou sair com os meus amigos, quando eu voltar eu encho o tanque de novo. E isso não entra no meu custo de trabalho, no meu custo pessoal. Porque eu usei aquele combustível para passear. Sim. Então, você tem que ter essa noção. Quando você tem a noção do quanto você custa, aí você vai traçar a sua meta no mês. A minha meta é 15 mil no mês. Eu preciso faturar R$500 por dia. Entendeu? Entendi. Então, quando você desmembra isso, aí você sabe exatamente quanto você precisa trabalhar. Tem motorista que só precisa de R$200 por dia. E para ele tá ótimo. O meu custo é R$500 por dia. Para eu faturar os meus 15 mil no final do mês, pagar todo o meu custo de trabalho e todo o meu custo pessoal. Sempre consigo? Não. É difícil. Mas é a meta que eu miro e na maioria das vezes eu atinjo. Na vida tudo tem um valor. Qual é o seu? O meu valor? É. Rapaz,
O que você quer dizer com valor? Você fala preço ou valor pessoal? Valor pessoal, né? Porque querendo ou não, é o que soma tudo. Cara, pra mim, eu falo isso pra todo mundo. O que eu tenho pra te oferecer como motorista é segurança e respeito. Boa. Esse é o meu valor. Se eu posso conversar com você, se eu posso te proporcionar uma música agradável, um ar-condicionado. Às vezes eu trabalho com meus parceiros assistindo filme, cara, na tela lá. Esse dia eu tava com um parceiro e pedi até para no banco da frente assistindo Cidade de Deus. Legal, isso é uma experiência diferenciada para você, isso é um bônus. Mas o mínimo que eu tenho para te oferecer é segurança e respeito. E a segurança parte de eu fazer uma boa noite de sono, de eu cuidar da manutenção do meu carro, de eu não dirigir igual um retardado, de eu respeitar as outras pessoas no trânsito. Ponto. Isso é a parte que eu considero segurança. E o respeito, cara, o respeito, até manter o carro limpo, é um respeito ao passageiro. Porque Sim. eu não vou querer, às vezes, vir com uma roupa branca, um médico, entrar num carro que está sujo de terra e chegar no meu trabalho sujo porque o Uber não limpou o carro dele. Certo. Isso é uma falta de respeito. Então, falando de valores, é o mínimo que eu tenho para te oferecer. Segurança e respeito. O resto, para isso, é bônus. E através do nosso serviço bem executado, que a gente acaba ganhando a carteira de cliente. E através do grupo também a gente acaba indicando motorista para nossos clientes e vice-versa. Nossa, o que a gente troca de serviço é absurdo. Porque eu confio no meu grupo, então eu só passo corridas para motoristas do meu grupo. Pô, legal. Pessoal, eu agradeço muito o convite. Chegamos ao fim. Pouco, uma horinha é pouco Ficou pelo pouco, assunto né? de hoje. Porque tinha tanta coisa aqui pra perguntar, mas aí o decorrer da conversa foi fluindo, que eu achei mais interessante os pontos que... Eu ia fazer a pergunta. Qual é a pergunta que eu queria que eu fizesse, que eu não fiz, que não vai dar pra poder realizar, porque o tempo já extrapolou. Então, já ok, foi, vou já fazer um agradecimento aí minha esposa, minha filha que está em casa e a todos do grupo aí. Perfeito. Eu agradeço ao Caio, que deu a oportunidade pra gente. Imagina. Ao Ale, que me convidou, porque foi por intermédio dele. Isso, e da agradeço minha a esposa todos os membros do Drivers Grajaú, inclusive os nossos administradores maravilhosos. Por quê? Porque se não fosse esse grupo unido, a gente não tinha essa visibilidade. Boa. Pessoal, eu agradeço, a Arte Alencast agradece. Pessoal, vou deixar o link, eu preciso do link de vocês, do grupo, tá? Vou colocar no final do vídeo. Se vocês tiverem que o link também, outra coisa, para poder divulgar, manda para mim no WhatsApp, que eu vou linkar lá para vocês lá. Cara, o que eu tenho para falar, obrigado aí. Acho que vai ter mais assunto ao decorrer do tempo aí, que eu vou convidar vocês aí. Passar só um prazo de 2 meses, 3 meses aí, eu chamar, porque tem muito mais para poder falar. Perfeito. Porque aqui uma horinha não foi nada, aqui só foi... Uma resenha. Exato, só foi uma resenha. Mas Sou é isso grato. aí. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, hein? Alencast. Valeu.